Fala pessoal, se você curte momentos de reflexão, aprendizado e conexão com a fé, já se inscreve aqui no canal Momento do Pai. Aproveita, deixa o like no vídeo e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Tamo junto, Deus abençoe você e sua família. Biblicamente, uma fonte de água é algo imprescindível. Talvez não seja para nós, ou não tenhamos essa noção, num país tropical como o nosso, onde temos fontes de água. Só aqui em Xerém temos 3, 4 rios passando por aqui. Não temos uma dimensão do que é um ambiente. Às vezes você vai no interior do Nordeste e você vai ver a maioria das casas se utilizando de captação de água de chuva, porque não tem como conseguir água. Uma palavra veio ao meu coração: o que a igreja está com muita urgência de necessidade. E aí veio essa visão ao meu coração: a igreja precisa de poços. Poços. Nós vamos usar hoje a figura de um poço para expressar um obreiro, uma pessoa dedicada, eficiente, apta para receber pessoas, para acolher pessoas, para dar uma palavra de motivação, para ser alguém que pode oferecer refrigério, alívio para aquelas pessoas que estão chegando. Vamos precisar driblar, ou seja, esses poços precisarão ser habilidosos para sobreviver às intrigas, às fofocas, aos problemas, às dificuldades, aos dissabores, aos desencontros, aos conflitos, para que, apesar de sabermos que tudo isso existe, nós conseguimos vencer isso e continuar oferecendo às pessoas a possibilidade de ter um encontro com Cristo Jesus. Não podemos erradicar isso, seria uma utopia, algo surreal, né? Desejarmos que um grupo de pessoas não viva seus conflitos, seus dilemas, seus problemas. Mas em meio a tudo isso, vamos precisar de poços. Pessoas em condições de serem um ambiente de refrigério, de alívio, para saciar a sede daqueles que estão chegando, ou pelo menos que estão passando. Quando você vai num ambiente bíblico, as rotas eram montadas pelos viajantes, não por serem mais próximas, mas eles viajavam de acordo com os poços que encontrariam no caminho. Talvez seja muito mais fácil pegar uma reta, né? A menor distância entre 2 pontos. Mas se não houvesse nesse ambiente um poço, o lugar mais longe ou mais distante seria o mais apropriado. Então o poço, ele estabelecia a rota das pessoas. As pessoas que viajavam contavam com um poço. Por quê? Porque ele não se move. As pessoas têm certeza que ao passarem por lá, o poço vai estar lá. Boa parte das pessoas são como viajantes. Um número menor de pessoas funcionará como poços. Eles estarão aqui no Projeto Recomeçar, como estão na Assembleia de Deus, na Metodista Wesleyana, na Metodista, na Universal do Reino de Deus. São aquelas pessoas que não se movem, aconteça o que acontecer.
Elas não são viajantes, não. Elas sabem conviver com eles. Por quê? Porque eles vão passar. Vão passar por campanhas, vão passar por cultos, vão enfrentar desânimos, vão sucumbir a lutas, vão ter dificuldades com intrigas, vão enfrentar problemas de relacionamentos. Mas os viajantes, eles vão embora quando isso acontece. Eles diminuem a frequência, mudam a maneira de se relacionar com a igreja. Os poços não. Os poços, eles vão prosseguir no mesmo lugar. Eles vão estar aqui hoje, eles vão estar aqui daqui a 5 anos, eles vão estar aqui daqui a 10 anos. Enquanto eles estiverem vivos, eles vão estar, porque eles não podem se dar o luxo. E o mais interessante de tudo isso é que os viajantes sabem. E muitas vezes, quando vão partir dos poços, podem até partir levando uma imagem negativa para outro lugar. Mas é muito comum, depois de um tempo, quando tiver sede novamente, ou passar um outro nível de dificuldade, ele sabe onde o poço está, onde o trabalho de oração está. Ele sabe onde a pessoa do ensino está presente. Ele vai voltar. E nós precisamos sobreviver a isso. Entender que quanto mais poços tivermos na igreja, ou seja, quanto mais pessoas estivermos prontas para sobreviver a todas as adversidades, aptas para animar a si mesmo e aos outros, porque animar os outros ou motivar os outros é mais fácil, muitas vezes, do que animar a si próprio. Essa é a grande questão. Então, se tivermos mais gente desse tipo, desse modelo na igreja, pessoas fortes, firmes, prontas a permanecer, às vezes com um nível alto de água, às vezes com um nível baixíssimo, porque o poço não tem água de si mesmo, ele depende de um lençol freático, certo? Para fazer com que a sua água apareça. Mas ele está ali. E aqueles que estiverem passando poderão saciar sua sede nele, receber um alívio. Ok? E depois talvez vão embora. Para onde? Para a vida. Para onde? Para outra agência do reino. E os poços? Os poços vão continuar onde sempre estiveram, esperando a chegada do próximo viajante. Então eu separei alguns textos bíblicos, porque até agora a exposição é minha, mas agora nós vamos dar uma olhada em alguns poços na Bíblia. Quando você vai fazer a viagem do Egito até Israel, as paradas, os oásis, certo? Os resorts, eles estão sempre posicionados no lugar onde tem água. Você anda 3, 4 horas no deserto sem observar quase nada. Algumas poucas árvores que conseguem sobreviver com o mínimo possível de água retirada do solo. E outras conseguem apenas retirar o pouco que precisam para sobreviver das madrugadas frias. Mas eu quero mostrar a vocês alguns poços. E o primeiro é Gênesis, capítulo 21, verso 19. Põe para mim, por favor. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Você pode dizer amém?
Preste atenção nessa história. É a história de uma mulher. Seu nome, Agar. Ela está muito longe de sua terra natal. Ela não pediu para estar vivendo aquilo ali. Quando Abraão enfrenta uma fome, para fugir da fome ele desce ao Egito. E ao passar no Egito, ou ele comprou essa mulher como escrava, ou ele ganhou essa mulher de presente de alguém. A egípcia Agar é dada como uma escrava para trabalhar para a família de Abraão. E ela viaja com eles. Ninguém lhe perguntou se ela queria ir. Ninguém perguntou se ela estava afim de ir. Ela não tinha direito de escolha, porque nem sempre a vida vai te dar. Nem sempre a vida vai perguntar para você se você quer sair desse emprego. A vida vai perguntar se você pode autorizar levar seu cônjuge. A vida vai te perguntar se seu cônjuge, se você gostaria que ele se apaixonasse ou não por outra pessoa, que seu filho se envolvesse. A vida não é muito de dar satisfações. Você que esteja apto e preparado para lidar com os problemas, com as dificuldades que a vida trará, quer diretamente em você ou em alguém, ou algum dos seus. Essa é a grande verdade. Ela vai viajar com aquela caravana que está só de passagem. A mãe dela provavelmente nunca mais viu, o pai também não, seus irmãos também não. Não é uma vida fácil, mas as coisas me parece que vão melhorar. Pois a patroa quer oferecer a essa estrangeira algum nível de benefício. Ela vai gerar o filho do patrão. Isso coloca a estrangeira numa posição melhor. E agora a Agar se sente valorizada. Ela vai deitar com o patrão, vai amamentar o filho do patrão. A patroa é muito espertinha, porque ela poderia fazer uso da lei e fazer com que Abraão se deitasse com hebreia. Havia até um pretexto na lei, mas isso daria problema para Sara. Então ela prefere uma estrangeira para não criar muito vínculo. O que me parece é que Sara já pensa que Agar é algo descartável. É um plano B que, se as coisas não funcionarem muito bem, vão jogar ela fora. Mas não interessa. Mas Agar é a mulher de Deus, é a esposa do Abraão. Meu irmãozinho, prepare-se para lidar com tudo e com todos. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Não vá de bobeira não, meu irmão. É na família, na igreja, é crente. Você tem que se preparar para sobreviver a qualquer tipo de coisa. Você goste ou não. Então me parece que as coisas estão melhorando para ela. Ela é engravida. Mas a patroa ficou enciumada. A escrava achou que agora era um pouquinho mais, era só um pouquinho só. Mas a patroa não gostou. E pior, pior no contexto da situação. A patroa engravidou, contrariando a expectativa, 89 anos. A desgramada da velha engravida, certo? E quem engravidou? Um velhinho de 100. A Bíblia é fantástica. Se nós olhar para uns homens de hoje, ela tem 30, não pega nada, pega Covid. Escute só, olhe para mim. Agora o menino nasceu. O garotinho da egípcia
já tem 13 anos de idade, já é um rapazinho. As coisas foram desenrolando, Isaac foi crescendo, o filho de Sara. E Abraão resolve dar uma festa. E parece que uma mudança de ciclo na vida do menino, que sai da amamentação. E nesse momento, o irmão mais velho, que é quase um jovenzinho, faz uma brincadeira. E não foi uma brincadeira que Sara gostou. Então Sara diz para Abraão: manda essa mulher embora. Provavelmente, se não me falha a memória, Berseba. Algo que não é muito longe de Jericó, mas é muito longe do Egito. De ônibus hoje, de Berseba ao Cairo, nós vamos botar aí 7 horas de ônibus. Para uma mulher fazer uma viagem dessa, com um garoto, o negócio não vai ser fácil. As coisas estão ruins para essa mulher. Abraão coloca Agar e o garoto para fora. O que ele leva? Um pouco de pão e um odre de água. Para ir para onde, meu irmão? Você me tirou da minha casa, me tirou da minha família. Que história é essa? Eu preciso que você entenda, eu não quero te mostrar nada espiritual nisso. Porque por detrás disso está uma promessa de Deus, e aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu só preciso que você entenda que se você gosta de promessa, precisa ser resistente para sobreviver até o tempo que ela vai se cumprir. Senão é mole. Você tem promessa? Tem, mas tem que ser valente para sobreviver. Tem que ser forte para permanecer de pé. Tem que ficar firme, porque o negócio não é fácil. Tem uma festa na casa do seu pai, e seu pai te colocou para fora. E você não é um garotinho, não. Você tem 17 anos aproximadamente. Você sabe muito bem que você foi rejeitado. Aquela mulher sabe que não pediu para estar lá. Por que a Bíblia está contando isso? Porque isso é para gente forte, não é para banana. Isso é para gente firme. Por que a Bíblia diz que 1000 cai ao teu lado, 10.000 cai à direita, e você não é atingido? Isso não é para qualquer um, isso é para gente forte. Então aconteça o que acontecer, você precisa sobreviver. Sobreviva a um divórcio, sobreviva uma perseguição, sobreviva uma doença, sobreviva uma injúria, sobreviva. A vida não é para os fracos. Que ela está agora aguardando a morte, sentada, distante de seu filho, pela fome. Eles ainda duram alguns dias, mas 3 dias sem água, certo? Ainda mais naquele ambiente onde durante o dia o calor é intenso. Depois de 24 horas sem água, certo? A mente já não consegue mais pensar direito. Mas sabe, as coisas não estão bem para Agar, não. A água acabou, talvez ainda tenha comida, eu não sei. Ela bota o menino distante, não tem ninguém para pedir ajuda, não tem ninguém para pedir uma carona, não tem ninguém para pedir um copo d'água. Então tá ruim demais. Ela está esperando o filho cair, ou talvez ela cair, desidratada. Eu
confesso a você que eu não conheço ninguém. Conhece alguém que morreu de sede? Já ouvi falar de gente que tomou água demais e morreu afogado, morreu queimado. Já ouvi falar de gente que morreu de fome, mas eu nem sei como é que é morrer de sede. Nunca ouvi falar disso. A mente dela está confusa. Quem morre primeiro, eu ou meu filho? Mas o texto em que lemos disse que Deus lhe abriu os olhos. Deus fez o quê? E abriu-os. E o que ela viu? O que ela viu? Bom, então me ajude aí. O poço já estava lá, sim ou não? Deus fez o poço aparecer. Deus fez com que ela visse o poço que já estava. Por que ela não via? Talvez por causa da dor, da decepção, da tristeza, da angústia. Ela não via. O poço era a solução para ela, sim ou não? Mas ela via a solução? Não. Então Deus abriu os olhos. Naquele momento, o que é o poço? O poço é a provisão. O poço de Agar é o poço da provisão. Porque nós precisamos, na igreja, de pessoas que ajam como provedores. Em diversas áreas, o Jonathan falou aqui da parte financeira, mas nós também ouvimos aqui a palavra do Eduardo falando da campanha, motivando. Nós precisamos de poços aqui, de pessoas que são ou que trazem consigo a provisão, seja ela financeira para alguns com condições de fazer as coisas funcionarem de forma econômica, seja com seu ânimo, com a sua fé. As pessoas aptas para receber os sedentos que estão morrendo de sede e que não conseguem enxergar uma solução. E você muitas vezes pode se tornar este poço, alguém que pode solucionar com uma informação, com um abraço, com um carinho, com uma oração, com uma atenção, com uma coisa simples. Mas não se engane, temos muitos viajantes e poucos poços. Essa é a grande verdade. Boa parte das pessoas estão envoltas nas intrigas, nos problemas, conversando com seus passados, com suas feridas, lambendo suas chagas. Mas alguns de nós não tem tempo para isso. Alguns de nós não podemos nos dar o luxo dessa frescura. Aconteça o que acontecer, nós vamos estar firme, forte. Muitas vezes querendo ir embora, querendo desistir. Mas nós sabemos quem somos, o que somos. Então Agar agora enxerga um poço. Porque Deus abriu os olhos dela. E ela conseguiu enxergar algo que já estava ali, mas ela não via antes. Nós precisamos de pessoas que funcionem como provisão. Estejam aqui prontas para dar uma direção para alguém, um conselho. E aprenda uma coisa, meus irmãos. Quando você conversa com alguém, você pode falar com ela em duas instâncias: aos ouvidos e ao coração. Às vezes, seu pai lhe disse algo a vida inteira. Sua vida nunca mudou. Um dia você vai num treinamento, está numa sala de aula, está num bate-papo com um amigo, e aquele amigo te diz exatamente o que o seu pai lhe disse a vida inteira, e finalmente você mudou de vida. E aí você vai falar, seu pai te pergunta: meu filho, finalmente você mudou.
O que é que você mudou? Mudei porque estava conversando com o Edalmo. Edalmo falou comigo, isso, assim, assim, assim. O seu pai fala, hã? Mas eu falei isso com você a vida toda, mas falou com o meu ouvido. Não conseguiu falar com o meu coração. Nós precisamos de pessoas que se tornem ambiente de provisões, não para conversar com ouvidos, mas conversar com o coração das pessoas. Para que você seja um poço onde a pessoa venha beber e entenda, certo? Que de você ela vai levar provisão. Posso ouvir um amém? João capítulo 4, verso 11. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? Esse é o poço de José. Certo? Ele está nas terras que Jacó deixou de herança para José. É lá que está o poço. A história é de uma mulher, a samaritana. Que poço é aquele? O que esse poço representa? Para essa mulher, este é o poço do encontro. Esse é o poço onde a infelicidade vai ficar para trás, a angústia vai embora e ela vai receber a paz. Este é o poço onde ela encontra a palavra. É quando Cristo mostra para ela quem ela é. Fala com carinho, fala com respeito. Mas fala o que ela precisa ouvir. É o poço da verdade. A mulher diz aos homens, ele me disse tudo quanto eu tenho feito. E o que ela estava fazendo era bonito? Não. O que ela estava fazendo era glorioso? Não. Era honroso? Não. Mas Jesus mostra diante daquele poço que é possível falar a verdade, é possível dar uma direção, é possível nortear as pessoas, mesmo que elas partam, mas partam para um destino, partam para não cometer o mesmo erro que cometiam antes. A igreja precisa de pessoas habilidosas para dizer verdades, para gente que precisa escutar verdade, porque senão não muda nunca. Uma infelicidade que nunca chega, uma estrutura que não parece vida, parece uma saga. Nós precisamos de gente presente aqui, que seja o poço de José. Pessoas podem ir embora, mas vão para viver em paz, vão para ganhar a paz, vão para ser feliz. É assim que funciona. Nós precisamos nos preparar e olhar para ver se há em nós a possibilidade de nos tornarmos o poço da provisão, o poço da felicidade, da paz. Aqueles que vão estar aqui em meio à guerra. Lembra do salmista? Ai de mim, que peregrino em Meseque, habito em meio à tenda de Quedar. Sou pela paz, mas quando eu falo de paz, eles querem a guerra. O cara que escreve isso é um judeu. Está entre bárbaros e palestinos. Não há como ter paz naquele ambiente, mas ele é uma pessoa de paz. Ele é alguém. A proposta sempre é pacificar. Dizer a verdade, mas dizer a verdade com o propósito de trazer mudança de vida. Nós precisamos de um grupo grande, certo? De poços como o de José. O terceiro poço, Gênesis 26, 15. Nós vamos ao 15, ao 27, ao 29. Tá certo? Essa é uma história bem legal. São os poços do Isaac. Todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias que seu pai Abraão, os filisteus
entulharam, encheram de terra. É isso aí. Aí, ó. Os poços de Isaac, vinham os filisteus e fechavam os poços. Daqui você não vai tirar água. Vamos embora? Vamos para o 27. E disse-lhes Isaac: por que viestes a mim? Pois que vós me odiais e me repelis de vós. Agora o rei dos filisteus junta mais 2 de seus homens e vai visitar Isaac. Mas o que está acontecendo? Isaac chega aqui, se estabelece em volta do poço, os filisteus chegam, expulsam e fecham o poço. Isaac vai para mais adiante. Onde ele vai? Onde tem outro poço, porque só tem vida ao redor da água. Se não tiver poço na sua casa, não tem vida. Se não tiver gente que funciona como poço, não há vida. Há uma reunião de pessoas, mas não tem vida. Mas onde ele chega, quem chega? Os filisteus. Fecha os poços. E vai Isaac, outro poço. Chega os filisteus. O verso 27. Abimeleque vai até ele. E aí Isaac diz: pô, cara, o que você está vindo até a mim? Você não tem vergonha, não? Vocês me odeiam. Vocês estão me expulsando de perto de vocês. Todos os meus poços vocês entulham. Já passei pela igreja ali, o pastor entulhou meu poço. Aí passei no outro lado de lá, aí entulhou meu poço. Passei no relacionamento ali, entulhou meu poço. Ah, meu pai entulhou meu poço. Minha avó me entulhou meu poço. O fulano entulhou meu poço. Ele está indo embora. Ele não está bem. Verso 27. Crente. O pai dele é nada mais, nada menos que o pai da fé. Tá certo? As 3 maiores religiões do mundo tem o avô desse cara como pai. Ele falou: o que você vem a mim? Coração bom? Não. Coloca aí o 29. Vamos lá? Que não nos façam mal, como nós não te temos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz, agora tu és bendito do Senhor. Que história é essa, meu irmão? Que papo furado é esse? Está dizendo para eu não te fazer mal, porque você não me fez mal. Você está fechando meus poços, não é de hoje, meu irmão. Você está me perseguindo, não é de hoje. Que história é essa que nós não temos tocado em você? Você só não me matou. Agora, o que você pode fazer contra mim, você fez. Que conversa fiada é essa, meu irmão? Pastor, o que é isso? Isso é o que nós temos que lidar muitas vezes. Na igreja, no trabalho, na família, na vizinhança. Gente que te lasca e depois vem soprar, bater nas tuas costas. Na sua frente fala uma coisa, mas por trás fala outra. Combina algo, mas te arrebenta. Ah, não está preparado para viver com esse tipo de gente, não? Então, querido, vai ficar ruim para tu. Porque a chapa está quente. E está na Bíblia. Essa conversinha fiada. Que Deus está dizendo: se prepara, Luiz, porque o bicho pega. Entendeu? Está lá, ó. Sim ou não? Bota o 30, que você pensa que não pode piorar. Bota o 30, santo varão. Então, lhes fez um banquete e comeram e bota o 31. E levantaram-se de madrugada e juraram um ao, e depois os despediu e despediram-se dele em... Preste atenção aqui, porque isso é legal. Esse poço é maneiro. O que vem aí, já já. Esse poço está tudo fechado, sim ou não? Sim ou não?
Isso, me ajuda aí, poxa. Tá certo? Uma discussão danada, uma falsidade. Lascada, lascada. Tem marido falso, sim ou não? Tem filho falso, sim ou não? Tem mulher falsa, sim ou não? Tem. Falei mais forte só para aborrecer a mulher. Falso, tem gente falsa, falsário. Certo? Aí, sentaram numa mesa e fizeram uma comida. Sim. Ambiente bom para consertar as coisas, viu? Aliás, pensa num ambiente bom para resolver as coisas, tem comida. Não é de hoje. Comida está em tudo. Se comunicar com os orixás. Põe comida. Fui até para outra religião, olha que beleza. Tá certo? Bota lá comida nas encruzilhadas, bota o negócio. Certo? Isso aí. Rei Arthur ia fazer suas incursões, fazia seus jantares na tábua redonda. Todo mundo comendo. Até Jesus, os maiores ensinamentos. Toma-lhe pão, comida. Você quer conquistar uma menina, você fala o quê? Vamos comer um negócio ali, garota. Tomar um sorvetinho, pôr mais duro. Não, na verdade. Grandes negócios são fechados em mesas de almoços e comida. Então fizeram um banquete, comeram e acertaram. Por quê? Porque a vida continua. Às vezes dá para ir junto. Levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Depois aconteceu o quê? Despediu. Vazar. Tem gente que tem que ir mesmo, porque é só para um período da sua vida. Mas tem que ir em... Tem que ir em paz. Que Isaac tem água, sim ou não? Isaac tem água nessa ocasião, sim ou não? Não, os postos está tudo fechadinho. Mas resolveu o problema, sim ou não? Sim ou não? Me ajude, gente. É que também eu falei que eu não ia ficar mais pedindo vocês para falar, né? É chato, parar com isso, fala mais nada não. A boca fechada. Verso 32. E aconteceu naquele mesmo, quando? De madrugada, o quê? Um vício. Eu estou viciado nesse negócio. Não fala nada, você fica quieto. Se eu pedir, você não fala, tá bom? Então, escute só. Naquele mesmo dia, na madrugada, ou seja, durante a noite anterior, eles sentaram, comeram, beberam, resolveram, falaram, desabafar, falaram da falsidade de tudo, certo? E aí, tiveram uma comida gostosa, foram dormir, levantou de madrugada, falou, beleza, tchau. Naquele mesmo dia, que vieram os servos de Isaac e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado e disseram: temos achado água. Esse é o poço que nos mostra a perseguição, mágoa e perdão. Você precisa estar preparado para receber gente que chega aqui, perseguido, magoado, com dificuldade de perdoar outras pessoas e a si mesmo. É assim que funciona. Onde tiver poços, onde tiver pessoas que são capazes de fazer isso, a água, o refrigério, a vida vai aparecer. É poço demais, só vou falar mais dois. Êxodo 7:24. Coloca aí, por favor. Todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beberem água,
porquanto não podiam beber da água do rio. Essa é a praga onde a água do Nilo se torna em sangue. Toda a água que havia saído diretamente do Nilo, estivesse a água na botija, na cisterna, certo? Onde a água tivesse, se ela saiu do Nilo, a praga que transformou a água em sangue ou numa cor avermelhada, mas sem condições de beber, tá certo? Não necessariamente o sangue, ok? Provavelmente não tem como ser isso. Você sabe, você entende um pouquinho o que o sangue faria, certo? Ele iria coagular, não tinha como, certo? Mas é um vermelho de cor ruim, ok? Tóxico, que matou os peixes, que era impuro. E agora os egípcios estão com um problema. Nós vamos beber de onde? O que nós vamos fazer? Não tem água no Egito, com aquele rio imenso passando e o pessoal morrendo de sede. O que é o poço agora? O poço do Egito é o poço da solução. Eles precisam solucionar o problema, entendeu, Bruno? Precisa solucionar, precisa resolver. Se a resolução for o que você gostaria que fosse, se o desfecho fosse segundo o seu modelo, seria bom demais. Seria bom demais. Mas quem garante a você que vai ser segundo o seu modelo? Não vai. Não é sempre que as coisas vão acontecer do jeito que você espera. Então, sabe o que eles fazem? Nós vamos buscar um poço. Vamos cavar um poço aqui. Ah, mas todas as águas estão vermelhas? Todas as águas estão impuras? Mas vamos cavar um poço. Vamos cavar um poço, mas a água do poço também pode estar vermelha, sim ou não? Mas nós só vamos descobrir depois que cavarmos. Você precisa de uma solução? Então não dá para ficar parado. É o que você gostaria? É o seu ideal? Talvez não seja, mas talvez seja a sua realidade. Enquanto você não tiver seu ideal, aprenda a trabalhar a sua realidade. Pelo menos você está em movimento. Os poços do Egito são os poços da solução. Ah, mas as pessoas podem me criticar porque eu fiz isso. Querido, às vezes elas não sabem quantas opções você tinha. Às vezes era a única opção. Você precisa entender isso. Nós precisamos, na igreja, também, pessoas que funcionem como poços de solução, oferecendo alternativas, que nem sempre resolverá o problema com exatidão, mas pode fazer com que alguém consiga ganhar um pouco mais de tempo para resolver as coisas. Que não trabalhamos só com milagres, aqui não, que trabalhamos com gente. E é assim que funciona. Tem muitas pessoas que chegaram aqui, certo? Precisando de algo muito grandioso, mas não conseguiram de forma imediata, mas tiveram que sobreviver àquele período e não desistirem. Por último, eu encerro aqui. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 17, verso 18. Mas viu-os todavia um moço e avisou a Absalão. Porém, ambos logo partiram apressadamente e entraram na casa de um homem em Baurim,
o qual tinha um poço no seu pátio, e ali dentro desceram Jonatas e Aimás. São os dois homens que são caçados por Absalão por manter uma aliança com Davi. O poço de Baurim é um poço que oferece abrigo. Está no pátio da casa do homem. O local é Baurim, o nome do poço não fala, que você pode colocar você, se quiser, como dono desse poço, ou como o próprio poço. E quando os dois estão ali, Absalão chega na casa para procurá-los. Os dois resolvem descer no poço. Uma mulher coloca uma tampa, joga umas cascas por cima da tampa, de forma com que Absalão e seus homens não conseguem identificar o poço. E naquele momento, aqueles homens são abrigados, são protegidos, estão escondidos. Nós precisamos de pessoas na igreja que exerçam essas funções. Pessoas que funcionem e que hajam como poços, oferecendo aos viajantes, aqueles que passam por aqui, a possibilidade de se manterem vivos, escondidos, animados, consigam sobreviver às dores, às perdas, às dificuldades. Não é para qualquer um. A gente amadurece. A igreja vem passando um momento, e ele é quase global, onde as pessoas escolhem 3, 4 cultos por mês para virem à igreja. Eu venho quando eu posso. Pastor, eu venho quando dá. Ah, pastor, eu não vou participar disso aí não, porque é assim que tem acontecido hoje. E nós, como pastores, liderança, temos que entender esse momento. Mas precisamos achar os poços. Aquela turma que vai estar aqui, chova ou faça sol, está favorável ou desfavorável, brigou em casa com o marido e vai ter que vir para o culto, meu irmão, de nabico. Veio para o culto, não sabe nem onde o marido está, não sabe como está o filho. As coisas estão difíceis, mas nós não trabalhamos para nós. Nós trabalhamos para o Senhor. Estamos aqui para dar esperança às pessoas, para oferecer às pessoas um ambiente onde queremos receber pouco e ofertar muito. Então eu quero terminar dizendo que nós estamos precisando de mais pessoas que estão dispostas a ficar. Estamos precisando de mais pessoas que estejam dispostas a lutar contra suas tentações, buscar um nível de vida com Deus mais próximo. Pessoas dispostas a receber menos e a oferecer mais. Pessoas que consigam, neste tempo difícil, mais tempo, mais fé, mais disposição, mais conhecimento, mais bom senso para oferecer de beber a essas pessoas. Aqui, o garçom somos nós.